peço que os irmãos abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 6 a 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, de 6 a 16. O tema da nossa mensagem nessa manhã é quem tem medo de doutrina. E acredite, tem um monte de gente que sofre de doutrinofobia. Tem medo de doutrina, sim. Tem gente que acha que doutrina faz mal aos homens. Tem gente que acha que doutrina é coisa de homens. Confunde teologia com doutrina. Né? A teologia é o necessário exercício que seres humanos têm que fazer em cima da revelação. Ela vai acontecer, a teologia, o teologizar vai acontecer de um modo ou de outro. Você vai fazer teologia, boa ou ruim. Isso é indiscutível. A doutrina é aquilo que você firma como sendo a sua convicção de fé. As pessoas que dizem que doutrina faz mal à igreja, que doutrina cria divisão e coisas desse tipo, elas estão expressando uma doutrina. Isso é a doutrina delas, tiradas não da palavra de Deus, mas da própria experiência ou do próprio gosto pessoal. Por isso a mensagem dessa manhã tem esse título, Quem tem medo de doutrina? Os irmãos já estão a par dos dois temas deste domingo. O tema teológico, aquele que diz respeito a Deus, fala da sabedoria celestial. E quanto a isso, irmãos, vamos lembrar, quando você lê os livros de sabedoria, você pensa logo no livro de Provérbios, não é? Mas todos os livros de sabedoria nas Escrituras, lembre-se, o conceito de sabedoria no Antigo Testamento é necessariamente de vida vivida. É sabedoria prática. Não existe distinção na palavra de Deus entre alguma coisa que você crê e alguma coisa que você vive, como se fosse possível você não viver aquilo que você crê. Você sempre vive o que você realmente crê. Entendeu? Você pode estar recitando aí a confissão de fé de Neil Hampshire, como nós fizemos, e dizer, é isso que eu creio. Se você não vive aquilo que está ali, você não crê nisso, você crê numa outra coisa. Intelectualmente você afirma isso. Intelectualmente você aceita o que está ali e diz, isso é bíblico. Mas não é realmente o que você crê. O que você crê é o que você vive. O apóstolo Tiago tem muito a dizer sobre isso, né? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Mostra a fé que você tem. Eu estou vendo a fé que você tem. E a fé que você tem é espúria. Ela não é acompanhada dos efeitos da fé. Toda fé produz obra. Não existe fé sem obras, irmão. Por isso que o apóstolo diz, a fé sem obras é morta. É morta, ela não existe, não tem fé ali. A verdadeira fé não morre nunca. Seja a fé objetiva, o conjunto da revelação divina, seja a fé subjetiva, aquela que eu tenho, que você tem, no nosso Senhor. A verdadeira fé não morre. Fé morta é uma fé que não existe. Quando você não tem obras, não é que você tem algum tipo de fé, não. Você não tem fé. Aquilo que você expressa não é aquilo que realmente você crê. A sabedoria celestial, a sabedoria divina, a sabedoria que vem dos céus, ela é necessariamente algo para se viver. E o tema antropológico é mente cristã, porque a sua mente é formada a partir daquilo que você crê. Esperamos que a nossa mente esteja sendo formada a partir da revelação celestial e da sabedoria que vem do alto. Amém? Não estou me obrigando a perguntar amém. Vamos treinar esse negócio aí. Vamos ter uma aula aqui na Escola Dominical só para isso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 6 a 16, a palavra de Deus diz o seguinte: expondo estas coisas aos irmãos, você será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor. Mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem,
Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Essa é a palavra de Deus. Novamente, vamos começar, irmão, pensando sobre a questão do vácuo. Tive aqui na igreja o caso de um membro que veio me perguntar sobre aquilo que eu chamei de convicção por hábito. Ele perguntou, pastor, será que aquilo que eu creio não é porque eu nasci numa família cristã, fui trazido para a igreja desde cedo, e então isso formou-se na minha mente? Será que se eu tivesse nascido numa outra igreja, uma outra família que não fosse cristã, eu não teria outras convicções? E a minha resposta para aquele rapaz que até então eu julgava muito inteligente, ele caiu um pouquinho, eu disse, obviamente, é exatamente isso. Por isso falamos da questão do vácuo. Alguma coisa vai preencher sua mente, alguma coisa vai preencher seu coração, alguma coisa vai conduzir seus pensamentos, alguma coisa vai preencher os pensamentos, a mente e o coração dos seus filhos. Se não for a palavra de Deus e a doutrina que vem do Senhor, outra coisa fará isso. Se essa doutrina não for a sã doutrina, o que seja o Evangelho na sua pureza, a Bíblia compreendida de acordo com a própria Bíblia, em sua totalidade, em todas as suas interações, em sua harmonia, se não for isso, vai ser outra coisa qualquer. Se não houver sã doutrina, vai ser uma mistura disso. Mas alguma coisa vai ocupar. Aquele rapaz estava certo na concepção dele. Eu não conheci o Evangelho senão até os meus 10 anos de idade. Antes disso, eu fui criado dentro de uma família espírita. Minha compreensão do mundo era do espiritismo. Minha compreensão do mundo era aquela que meu pai dizia para minha mãe quase todo domingo, quando a gente não queria ir ao centro espírita, e ele dizia, e era o ensino que ele recebia lá, ele dizia, temos que ir, porque senão alguma coisa ruim pode nos acontecer, ou às crianças. A doutrina que foi me ensinada, que foi me incutida, é de que há espíritos agindo, e eles podem ser bons, eles podem ser maus, eles estão à solta. E nós crescemos num lar onde vultos apareciam dentro de casa. Onde uma vez meu pai, quando nós estávamos de férias num lugar, num andar elevado, lá pelo 9º andar, um desses espíritos desceu sobre ele e ele arrancou na direção da janela, que não tinha grade, que não tinha rede, e só não se atirou, porque o meu irmão mais velho e a minha mãe estavam no caminho, se atracaram, os três caíram dentro da nossa sala. Se não for a palavra de Deus, alguma outra coisa será, pode ser a nossa mentalidade secularista. Ela pode admitir Deus e pode não admitir Deus, mas o fato é que ela diz que Deus está distante e Deus não está interessado em como você vive. Tente viver uma vida boa. Tente fazer apenas isso. Seja bom, seja lá o que isso signifique na sua cabeça. Você não precisa ter tempo para Deus. Você não precisa se dedicar a Deus. Deus não exige nada de você. Deus não quer um tempo de você. Deus não quer um tempo com você. Deus não tem nenhum mandamento para você. Deus não tem nenhuma missão, nenhuma tarefa para você. Viva a vida de vez em quando, diga graças a Deus. Ou então, quando a coisa apertar, ó meu Deus. Se não for a Escritura, alguma coisa vai tomar conta. Eu chamo isso de convicção por hábito. Sim. O que seu filho e sua filha veem você e sua esposa vendo dentro de casa como crentes, você está passando o Evangelho para eles. Você está passando o Evangelho com a sã doutrina. Sã doutrina não é simplesmente você colocar seu filho diante de um bom livro de teologia sistemática, de um autor reformado. Sã doutrina é aquilo que ele vê no modo como você trata sua esposa, no modo como você fala com ela, no modo como você se dirige ao seu marido, no modo como você, papai, como você, mamãe, abandona pai e mãe. E são ambos uma só carne. A sã doutrina ou está ali ou está ausente dali. E seja lá o que for, vai ocupar espaço na mente, no coração, no pensamento
do seu filho, da sua filha. Há muitos anos eu, escrevendo para um artigo para um extinto blog do Ministério Fiel, eu parafraseei Caíme. Eu escrevi: quem não ama a doutrina, bom batista não é. É ruim da cabeça ou doente da fé. Eu estou dizendo que eu parafraseei, não é plágio. Só mudei a letra, porque é exatamente isso. Paulo tem essa preocupação com Timóteo aqui. E essa preocupação corre ao longo de toda a primeira carta, ao longo dos 6 capítulos da segunda carta. Ele tem essa preocupação com Timóteo. Qual é a doutrina que você está pregando? O que você está vivendo? Porque tem muitas razões, muitas dificuldades que vão dar a você razão, uma suposta razão, uma falsa razão, para que você abandone a sã doutrina. Algumas dessas razões são absurdamente ruins e pecaminosas, outras parecem camufladas, mas também são ruins e pecaminosas. É por isso que ele escreve, não somente esse texto em que nós nos detivemos, mas outros textos também. E o que nós temos para hoje aqui são 4 palavras de Paulo nesse texto. Ele tem uma palavra de direcionamento, ele tem uma palavra de encorajamento, ele tem uma palavra de autoridade, ele tem a palavra de prática cristã. Essas 4 que nós vamos olhar. Começando agora nos versos 6, 7 e também no 8, uma palavra de direcionamento. Note que o que Paulo faz nesses versículos de 6 a 16 é, na verdade, um ensino bastante positivo do que é a palavra de Deus. Ele tem pouca coisa aqui na negativa. Mesmo quando ele usa negativamente, ele está fazendo afirmações encorajadoras para Timóteo, está direcionando Timóteo. Ele já demonstrou o erro, ele vai continuar demonstrando o erro, mas nesse trecho particularmente, ele tem palavras de encorajamento. Ele começa com essa palavra de direcionamento. Versos 6 e 7, expondo estas coisas aos irmãos, você será bom ministro de Cristo. Olha só que afirmação. Timóteo, você vai ser um bom ministro de Cristo se você expuser estas coisas aos irmãos. Quer ser um bom ministro de Cristo? Seja um bom expositor destas coisas. A gente já vai ver qual é o antecedente dessa expressãozinha, né? O que ela está em lugar de quê aqui? Mas seja um bom expositor destas coisas aos irmãos. E antes de eu continuar, deixa eu lembrar aquilo que mencionei semana passada. Essas são as cartas pastorais. Primeira carta de Paulo a Timóteo, a carta a Tito e a segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa é a ordem que elas foram escritas. Nelas, Timóteo e Tito são exortados a, como presbíteros, como pastores, eles devem ser modelo para o rebanho. Eu quero lembrar aquilo que disse semana passada. Se há um modelo, é para você seguir o modelo. O modelo não está ali, o ensino e a doutrina de que pastores devem ser modelos, essa doutrina não está ali para você ficar analisando o seu pastor, embora isso também esteja envolvido. Ela está ali também para nos dizer que siga o seu pastor, use o seu pastor como modelo. Não, ele não é perfeito, ele é um pecador como você, mas ele foi posto nessa posição para servir como um espelho do que deve ser a vida cristã. Você percebe a dificuldade, você percebe a tensão. Nós temos pelo menos mais 5 irmãos aqui se preparando para o ministério. Ou 5 se preparando para o presbitério desta igreja. Entende por que é importante dizer não a uma pessoa quando a gente não vê nela condições para o ministério? Você não pode dizer, mas é fulano. Mas ele está aqui desde pequenininho. Não, mas olha, você olha para aquele homem e você vê nele isso ou aquilo. Mas se você não vê tudo, se você não vê tudo que as Escrituras pedem, note, de novo, ela não pede perfeição, mas ela tem um conjunto de características. Quando uma igreja apenas coloca a pessoa porque é filho do irmão fulano, está aqui na igreja e fez isso para a igreja já ao longo desse tempo. Pode ser, mas não serve para estar aqui à frente. A tensão já é muito grande, o peso é muito grande. E uma pessoa, para estar nessa posição, tem que estar disposta a estar exposta. E quando você está exposto como modelo, as suas imperfeições também ficam expostas.
Mas há imperfeições que podem tirar você, desqualificar você para o ministério, então é bom não entrar. E há imperfeições que fazem parte da vida de todo ser humano, que os irmãos vão continuar tendo pastores aqui imperfeitos. Mas vocês vão poder olhar e dizer assim, sim, esse homem serve como modelo de fé cristã. Você vai ser um bom modelo, um bom ministro de Cristo, se você expuser essas coisas aos irmãos, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Sim, é exatamente o que está escrito aí, velhas caducas. A expressão que está lá é traduzida por isso aí mesmo. Espero que nenhuma irmã aqui se identifique com essa situação. Mas a ideia aqui, na verdade, irmãos, é aquela conversa de... pense numa vovó, a parte branda, a parte boa dela é numa vovó que está contando histórias para os seus netinhos. Então ela fala de alguma coisa fantasiosa, de alguma coisa mítica. Só que não acontecia só isso. Havia realmente, entre as mulheres, o hábito na cultura greco-romana, e não era só lá, na verdade, você vai encontrar isso mesmo na cultura israelita, numa menor escala, mas de falar, de contar de coisas assim que não tem base na realidade, mas de repente você pensa. Eu vi na igreja muita gente acreditando que o neném nasce quando a lua muda de fase. Já viu isso? Aí eu procurei assim, peraí, então deve ter 4 grandes momentos num mês em que nasce um monte de neném aqui, um monte de neném. Só que eu via neném nascendo o tempo todo, de manhã, de noite, de madrugada, todo dia. Eu falei, mas tinha gente crente falando esse tipo de coisa. E tem outra série de coisas assim. A expressão grega, que é uma palavra só, ela significa isso, velhas caducas. Velhinhas que estão contando história. Mas muitas dessas histórias representavam o que culturalmente era uma grande farsa, uma grande mentira, não correspondia à realidade. O apóstolo está dizendo a Timóteo, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade. Dos versos 1 a 5, Paulo tinha apresentado o erro. Por isso agora ele está falando sobre isso. Mas ele não volta a falar sobre o erro. Ele vai falando positivamente como Timóteo tem que agir. E para a gente contextualizar, aqui estão os versos 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Paulo não está falando isso na rua, Paulo não está falando que isso vai acontecer na condução, Paulo não está falando que isso vai acontecer numa casa, ele está falando que isso aqui é o que pode acontecer numa igreja. Alguns vão apostatar da fé, vão se afastar da fé, porque vão obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A sã doutrina vem de Deus, a falsa doutrina, a heresia vem dos demônios. A heresia, a falsa doutrina, ela não vem simplesmente de uma mente pecaminosa humana. Ela tem um trabalho demoníaco por trás dela. Todo pastor que abre a Escritura e não ensina a Escritura, há um demônio atuando por trás dele. E há exemplos de Pedro quando disse para Jesus, Senhor, de modo nenhum o Senhor vai morrer, de modo nenhum o Senhor vai ser entregue, de modo nenhum isso vai te acontecer. Há exemplo de Pedro dando ouvidos à voz do demônio, à voz do diabo. Muitos pastores cedem à voz do diabo e ensinam doutrinas que são doutrinas de demônios, ensinos de demônios. Paulo continua, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. A contrapartida humana disso é o que Paulo está dizendo aqui, são hipócritas, têm a consciência cauterizada. Você já conversou com alguém que simplesmente não ouve você? Não ouve, não tem argumento, não ouve, não fala, não adianta. Está cauterizado, não é sensível à consciência. E que aí fazem essas proibições. E Paulo continua dizendo, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Você pode receber qualquer coisa, quando você pode dizer para Deus, Senhor, eu te louvo, isso veio das tuas mãos. Por isso você pode louvar a Deus. Agora, se você não pode fazer isso, então
Isso deve ser rejeitado. Aqueles mestres, falsos mestres, estavam ensinando a rejeitar coisas que vinham de Deus. Naturalmente, quando isso acontece, você faz com que as pessoas aceitem coisas que não vêm de Deus. Até hoje me lembro de um professor que eu tive no seminário que se meteu numa conversa no trem entre duas mulheres, quando uma disse para a outra assim: Deus vai me ajudar que eu vou roubar o marido dela. E ele disse, não aguentou, ele falou assim: olha, não mete Deus nessa sem vergonhice, não. Deus não vai ajudar a senhora nisso, não. Deus não faz esse tipo de coisa. Tem coisas que vêm de Deus. Você pode louvar a Deus. Senhor, muito obrigado porque eu roubei o marido daquela. Você pode fazer isso? Se você não pode receber com ações de graças, então. Mas guarde essa doutrina, vendo aqui o que Paulo colocou e agora o que nós lemos no texto da mensagem desta manhã. Guarde essa doutrina. A resposta para o erro não está em estudar o erro. A resposta para o erro está no conhecimento e no viver da sã doutrina. Depois de expor esses erros aqui, o que Paulo passa a fazer? Ele diz para Timóteo expor a doutrina e vai dizer no contexto, no texto que nós lemos, vai dizer para ele ser exemplo. Você ensina, você vive. É assim que você combate o erro. Eu nunca proibi nenhum membro dessa igreja de ir a lugar nenhum, irmão. Nunca falei, não vai naquela igreja, não. Pelo contrário, vai assim, você quer ir, vai lá. Se você acha que deve ficar, fique por lá mesmo. Não precisa nem voltar. Eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque eu prego a palavra de Deus. Ou a palavra de Deus te prende, ou não vale a pena se eu prender você. Ou a palavra de Deus te mantém nessa igreja local, ou você ficar aqui por causa do programa da igreja, por causa da mentalidade da igreja, não vai servir, vai ser problema. A resposta ao erro está no conhecimento e no viver da sã doutrina. A gente precisa ter equilíbrio aqui, porque o erro precisa ser combatido, de fato. Os falsos mestres, dentro da igreja, eles precisam ser até calados, como Paulo diz. A Tito, no capítulo 1, versículo 11 daquela carta, Paulo diz a respeito dos que ensinavam a circuncisão, é preciso fazer com que se calem. Porém, o modo correto e prático de fazer isso é o seguinte: por um lado, você dissemina, você espalha a sã doutrina, expõe a sã doutrina. Por outro lado, você não dá atenção. É por isso que eu acho que aqui eu tenho que dar essa palavra de equilíbrio. Não significa que você não ouve aquela pessoa que vem até você com uma doutrina errada, com uma heresia, senão você não evangeliza essas pessoas. Mas você não pode dar atenção, não pode dar ouvidos aos falsos mestres, o que é uma coisa muito difícil de evitar em dias de mídia com tão fácil acesso. Tem muito mestre em todo lugar por aí. Esse, aliás, tem sido o meio mais fácil para o falso mestre conseguir a sua atenção. E aí ele mistura erro com verdade. E aí aparece aquele crente que me pareceu o pior tipo, que diz, não, mas ele falou isso, mas ele fala muita coisa certa. Quem sabe pode se aproveitar alguma coisa. E aí tenta ilustrar. A pior coisa é a gente que não sabe fazer. A mamãe ensinou, eu como o peixe, mas deixo as espinhas no canto. Você está comendo as espinhas, Zé? Então está comendo peixe. Tem muita coisa boa no canal dele ou no canal dela. Você acha que se o diabo aparecesse com 2 chifres, com uma cauda pontuda, pintado de vermelho e com um tridente na mão, ele ia conquistar alguma coisa? Tem até um ou outro que vai lá, quando passa ali da divisa Rio-São Paulo, um pouquinho, só podia ser no Rio de Janeiro, tem lá uma tal de uma igreja de diabo, é preta e vermelha. Acho que eles torcem para o mesmo time que eu. Mas enfim. Você tem que ver aquele negócio lá. Mas você acha que ele consegue se ele aparece assim para você? Não, ele aparece na voz macia. A voz macia de um homem charmoso, um homem que parece que se interessa por você. Nas curvas bonitas de uma mulher, talvez no seu local de trabalho. Numa doutrina que vai dizer que você vai conseguir tudo que você quer. Não é sábio ter influencer. Os influenciadores aí digitais, não é sábio ter influências de estimação, irmão. Principalmente os que se dizem gospel.
Nós temos feito esse alerta à igreja, eu volto a fazer. Não resolva problema doutrinário, não tire dúvida de doutrina na internet. Você tem pastor na igreja para isso. Você tem pastores na igreja para isso. Não vá atrás de ensino de internet. Alguns desses homens não sabem o que é pastorear. Alguns desses homens nunca tiveram uma pessoa na frente dele dizendo: eu vou tirar minha vida, eu não sei mais o que faço. Pastores de internet, pastores da igreja dos outros. Eu não estou me referindo àqueles homens que têm boa doutrina e apresentam. Você vai ver que esses homens geralmente apresentam as escrituras e colocam ali. Eu estou me referindo àqueles que parecem ter opinião para tudo. Eles vão dizer para você o que você tem que fazer, em que igreja você tem que ir, em quem você tem que votar nas eleições. Você tem igreja local, você tem pastores na igreja local, procure os pastores. Se esses pastores não forem capazes de abrir a Bíblia, de instruir e ensinar você, põe eles para fora. Eles não servem para ser pastor. Mas se eles têm aberto a Bíblia, exposto a Bíblia, então eles são bons ministros de Cristo, alimentados com as palavras de fé e da boa doutrina. Segue o que eles ensinam. Amém? Lembre-se, como você já tem aprendido, o herege vem até você com a Bíblia na mão. Então, duas coisas que você precisa entender é isso. Expõe a doutrina, porque você segue o modelo, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, rejeita historinha tola, não perca tempo com isso, há coisas que merecem ser estudadas, há coisas que você não tem que perder tempo com elas. E exercite-se pessoalmente na piedade. As dádivas da graça são tanto dons quanto são exigências. As dádivas da graça são tanto dons como são exigências. Assim ocorre com a piedade também. Ela não é produto da capacidade humana, mas é uma dádiva que tem sua origem sobrenatural. E ainda assim, ela, a piedade, como muitas outras capacitações do Espírito, demanda a nossa diligência e o exercício constante. De certa forma, isso é muito semelhante, e Paulo está usando essa metáfora, é muito semelhante ao exercício físico. Por isso, Paulo diz, exercite-se pessoalmente na piedade. E ele diz, verso 8, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque ela serve para agora e ela serve para depois, na eternidade. Exercite-se. Sim, é uma dádiva de Deus, mas ela demanda que você pratique, que você exercite a piedade. Piedade, palavra que tem a ver com devoção. Palavra que tem a ver com a sua aproximação de Deus, sua proximidade de Deus. Eu espero, irmãos, que a sua proximidade de Deus não se dê somente no domingo nesta igreja, quando você está reunido. Isso aqui é muito bom, isso aqui alimenta, inclusive, o que você vai fazer durante a semana. Mas você precisa ter o seu tempo com Deus. Você precisa passar tempo com Deus. Isso é vida piedosa. Vida piedosa é alguém que olha para Deus, quer a Deus, fica na presença de Deus, se importa com o que Deus diz. Por isso, está sempre pensando nas coisas do modo como a Bíblia ensina. Mesmo que ela sofra com isso, mesmo que ela tenha perdas com isso. Exercite-se pessoalmente na piedade. Pensa num atleta que tem que ser disciplinado. Paulo usa essa figura muitas vezes. Segundo, depois dessa palavra de direcionamento, ele tem uma palavra de encorajamento. Nos versos 9 e 10... Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Vamos lembrar aqui do finalzinho da primeira carta de Pedro, lá no capítulo 5, verso 12, Pedro disse, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Paulo está fazendo a mesma coisa aqui quando ele diz a Timóteo, fiel é essa palavra e é digna de inteira aceitação. Não é a única vez que Paulo usa essa expressão nas suas pastorais. Elas são sérias, dizendo, Timóteo, isso aqui você pode confiar. Essa é uma rocha firme. Essa palavra, se você pisar nela, você não escorrega, você não derrapa, você não se desvia.
ela é digna de toda aceitação, ela é fiel, que significa, eu não estou passando para você algo que eu inventei, eu estou passando algo do mesmo jeito como eu recebi de Deus, eu estou passando para você. Então, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. E ainda no verso 10, pois é para, lembra, é uma palavra, ele está usando uma palavra de encorajamento, verso 10, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. A primeira coisa que você percebe é que ele novamente está fazendo uma afirmação de forma bem positiva. Ainda dentro da metáfora de um atleta, Paulo se volta para a própria razão da obra evangélica, a vida eterna. Você notou aqui? Nós trabalhamos e nos esforçamos. Nenhum atleta ganha coisa nenhuma se ficar parado. Não adianta você se sentar ao lado de um grande maratonista e pensar que vai pegar as capacidades dele por osmose. Não vai acontecer. Dormir com um disco, aquele que se atira nas Olimpíadas debaixo do travesseiro, não vai fazer de você um bom arremessador. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. E Paulo está dando aqui a própria razão para isso, a vida eterna. Ele havia dito que a piedade tem valor nesta vida e na que há de vir. E ele agora chama Deus de o Deus vivo e salvador. Meus irmãos, nada menos que o destino eterno dos homens está em vista aqui. Nossa alma é imortal, seja você crente em Cristo Jesus ou não. O nosso corpo, na ressurreição, será revestido de imortalidade. Paulo ensina isso em 1 Coríntios 15. E seja você crente ou não, você vai ressuscitar. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Estamos falando aqui do destino eterno dos seres humanos. Quando você prega o Evangelho, testemunha de Cristo Salvador, evangeliza alguém, talvez muitas coisas passem pela sua cabeça. Talvez você pense, será que essa pessoa vai fazer uma pergunta difícil? Será que ela vai me receber bem? Qual vai ser a reação dela quando eu começar a falar? Talvez eu pareça patético falando sobre isso neste lugar, ou nesse momento, ou nesse evento. Será que eu vou lembrar de tudo que precisa se dizer? É óbvio que você deve buscar estar pronto para evangelizar. Aliás, o melhor preparo para isso é uma vida aos pés de Cristo com oração e leitura das Escrituras. Mas algo que deveria estar na mente de todos é que nós estamos falando do destino eterno das pessoas. Não vá para aquela pessoa que você vai evangelizando, preocupado primariamente com essas questões que eu mencionei aqui. Você tem que pensar o seguinte, essa pessoa está indo para a eternidade debaixo do justo juízo de Deus, e a menos que ela se arrependa de seus pecados e confie em Cristo, esse é o caminho que ela vai trilhar. E talvez Deus queira me usar para mudar o destino eterno dessa vida. Por isso Paulo diz, trabalhamos e nos esforçamos. Nota, o contexto deixa claro que Paulo não está tratando aqui das grandes e preciosas doutrinas da predestinação e da eleição. Porque ele disse, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente os que creem. Aí você pode começar a pensar na doutrina da eleição. A pior coisa que o crente faz é usar a doutrina da eleição do jeito errado, quando se fala de evangelização. Irmãos, a doutrina da eleição, para você usar na evangelização, é o seguinte, ela diz para você que aquela pessoa que está em frente a você e que você acha que nunca vai pôr os pés numa igreja, nunca vai colocar sua confiança em Jesus, ela pode crer, ela pode mudar. Porque não depende dos homens, depende da eleição divina. Se não houvesse eleição, eu não ia abrir a boca para falar do Evangelho para ninguém. Porque o ser humano deixar a si mesmo está morto em delitos e pecados e ele não se voltará para Deus. Mas como há eleição, mesmo aquela pessoa mais empedernida, aquela pessoa que diz que não vai, mas nunca vai. Temos aqui um irmão que, quando via uma livraria evangélica na mesma calçada que ele estava, ele mudava. Está aqui entre nós. Tente achá-lo aí. Então, o contexto aqui não é da doutrina da predestinação da eleição. O que ele quer que Timóteo
e eu e você, que nós saibamos aqui, é que Deus salva todos os que creem. Como está lá em Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer pessoa que se voltar e dizer, Senhor, salva-me, como ele fez com Pedro, quando Pedro ia afundando na água, ele pegou e trouxe de volta. A gente fica assim, mas Pedro olhou para o vento, mas Pedro foi ousado, mas Pedro só podia ser Pedro mesmo. A gente perde tanto tempo com isso que não olha para o personagem principal ali. É que quando alguém está perecendo, quando alguém está se perdendo, ele tem poder para salvar e salva. É isso que tem que estar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, vale o trabalho, vale o esforço, vale a pena pregar o Evangelho. Aliás, Paulo termina a sua grande exposição da doutrina da ressurreição do corpo em 1 Coríntios 15. No último verso daquele capítulo, verso 58, ele diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Preguemos, expondo o Evangelho, ensinando o Evangelho. Essa é a palavra de encorajamento que Paulo deu a Timóteo. Na sequência, uma palavra de autoridade, versículos 11 e 12. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Primeiro, eu preciso esclarecer aqui o que significa jovem no contexto da cultura greco-romana e mesmo da cultura hebraica. Quando Paulo escreveu essa carta, ele provavelmente já tinha passado os 60 anos. É possível que Timóteo tivesse entre 35 e 40 anos de idade. Ele é jovem em relação ao experimentado apóstolo Paulo. Então não tem a ver tanto com a idade. Há cartas escritas no mesmo período entre pessoas em que um trata o outro como um jovem porque tem 30 anos de idade. É nesse sentido. Provavelmente, Timóteo estava pastoreando em Éfeso quando recebe essa carta de Paulo, e é possível que ali haja muitas pessoas mais velhas do que ele. E pelo que Paulo diz a respeito de Timóteo, na segunda carta aos Coríntios, talvez ele fosse meio tímido. Hebreus vai dizer que Timóteo, e Hebreus é uma carta já mais adiante, vai dizer que Timóteo arriscou a própria vida, pôs a própria vida em risco por causa do Evangelho. Mas nesse momento aqui, ele talvez seja mais tímido. Por isso Paulo está dizendo, olha, ordena essas coisas, ensina essas coisas e ninguém despreze você por ser jovem. Pelo contrário, como é que você vence isso? Você não vence isso sendo um jovem que terminou o seminário e aí foi fazer Martin Bus, foi fazer Andrew Jumper e por aí. Tem alguém aqui assim? Aí? Não. Você tem alguém aqui assim, mas você tem visto outra coisa nessa pessoa também, não tem? Um exemplo de ser fiel na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então você não vence isso, você não vence o preconceito contra você porque abana com um diploma de teologia ou de pós em teologia, embora essas coisas sejam muito recomendáveis. Você ganha autoridade quando você é um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. É isso que faz com que as pessoas olhem para você e digam, pastor. Eu fui chamado de pastor por gente muito mais velha do que eu, quando eu estava no seminário ainda. Porque no momento que eu entendi que Deus me queria no ministério, então era isso que eu fazia no ambiente da igreja e fora da igreja. Eu não esperava nada, não esperava tratamento nenhum, nunca pedi por isso. As pessoas já vinham assim. Por quê? Porque eu tinha a palavra. Não a minha, a palavra aqui. E olha que naquela época eu nem tinha a doutrina que eu tenho hoje, que tem consistência, que tem harmonia completa. Obviamente imperfeito, mas procurando ser exemplo nessas questões. É isso que faz de você um bom ministro de Cristo. É isso que faz com que você vença o desprezo dos outros por causa da sua condição. Ele é pobre. Eu conheço pastores que não conseguem usar a língua portuguesa corretamente. Eu conheci um pastor na Flórida
que não conseguia falar direito inglês. Um americano. Mas não tinha tanto estudo assim. Altamente respeitado. Porque era um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, na fé, na pureza. Era exemplo, vivia aquilo que falava. A mensagem do Evangelho, a doutrina da salvação, não é uma mensagem que se pode ignorar. Primeiro, comece pensando isso. Não se trata de um ensino para ser analisada pelo gosto pessoal. Como nós já temos repetido, a igreja não é uma instituição a qual você se associa. A igreja é uma instituição a qual você se sujeita, se submete. E por que é assim? Porque a mensagem que a igreja prega é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é objeto da análise humana. Em Atos 17:30, ouvimos Paulo pregar aos atenienses. Deus, disse ele lá em Atenas, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Sim, a palavra de Deus é autoritativa. Ela é para ser recebida e crida, recebida e obedecida. Mas isso traz uma implicação. Depois do ordene e ensina essas coisas, tem uma implicação. O pregador, a testemunha, o evangelizador, o mestre da palavra, deve entregar essa mensagem com autoridade. E a autoridade que se recebe de Deus, como por exemplo na grande comissão, aonde ele diz que nós devemos ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele ensinou, batizando-os. Essa autoridade recebida, ela precisa encontrar eco na autoridade de uma vida que vive a mensagem que prega. Novamente, não se busca a perfeição, aqui nenhum de nós é. Nem os pastores, nem os crentes que devem imitar os pastores. Mas a autoridade dada por Deus, na sua palavra autoritativa, precisa encontrar eco na vida daqueles que pregam essa palavra. Por isso, Paulo diz, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. O contraste aqui é bem vivo em relação ao versículo 2, que eu já li e vou ler de novo. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Compara ainda com Tito 1,11, que eu citei e agora vou ler. É preciso fazer com que se calem os falsos mestres da circuncisão, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Nesse contexto onde falsos mestres e pregadores do Evangelho aparecem movidos por todo tipo de ganância, deturpando a sã doutrina para atingir seus próprios impuros, Paulo exorta Timóteo a ir na direção oposta. Vai justamente na direção contrária a essa que eles estão indo. A sã doutrina não exige perfeição de nós, ela exige que confiemos no Deus vivo. A nossa esperança está no Deus vivo e Salvador de todos os que creem. O que a sã doutrina exige é que nós confiemos nele e apresentemos uma mensagem que seja adornada pela nossa vida. Paulo, escrevendo a Tito, diz que os servos, os escravos, devem adornar a doutrina com uma vida onde a doutrina seja vista, seja observada. Então, irmãos, ordenemos e ensinemos esse evangelho da graça e adornemos esse evangelho com a nossa própria vida. O Senhor será glorificado nisso, a igreja será edificada, vidas serão salvas. Por último, uma palavra de Paulo sobre prática cristã. É uma palavra de prática cristã. Verso 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. É isso que você tem que fazer, Timóteo. Leitura pública das Escrituras é apenas uma palavra em grego que significa exatamente isso. A leitura que era feita, por exemplo, numa sinagoga. A leitura que era feita numa assembleia, para que todos ouvissem. Dedique-se à leitura pública. Não subestime o valor da Bíblia sendo lida pela congregação, como nós fazemos aqui todo domingo à noite. Não subestime o valor da leitura pública das Escrituras quando ela é lida para a pregação propriamente dita.
Positivamente, o que Paulo está dizendo é: faça o trabalho confiando em Deus. Tem gente aí que está querendo ignorar você porque você é jovem. Faça o trabalho confiando em Deus. Até que eu chegue aí, Timóteo, prossiga na leitura pública das Escrituras, na exortação e também no ensino. Verso 14: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado, mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Negativamente, Paulo está dizendo agora, na segunda das duas únicas negativas que ele usa aqui nesse texto: não assuma que a vida cristã é algum tipo de mágica. Você observou bem? Não seja negligente com o dom que você recebeu. E como é que ele recebeu? Naquele momento em que você não tem as Escrituras completas, naquele momento em que você tem a figura do profeta do Novo Testamento que atua na igreja, fazendo nada diferente de continuar a expor a doutrina que receberam do apóstolo, mas muitas vezes isso por revelação, porque a doutrina precisa ser aplicada, a doutrina precisa ser vivida em contexto, exatamente como nós procuramos fazer aqui na igreja, só que nós temos toda a revelação aqui. A igreja não tinha, não havia um apóstolo em cada igreja existente no momento em que Paulo escreve aqui, nem lá no começo, mesmo no livro de Atos, lá no início. Não tem apóstolo para estar em cada igreja, para você poder consultar. Deus levantou profetas. Por revelação, eles sustentam o ensino apostólico e a palavra deles é julgada, se está de acordo com o ensino apostólico. E foi assim que o jovem Timóteo foi separado para o ministério, e ele recebe a imposição das mãos, e Deus lhe concedeu o dom, a capacitação do Espírito para aquela atitude. Vem de Deus. Paulo está dizendo: Timóteo, no entanto, não é mágica. Quando alguém se ajoelha e recebe a imposição de mão de presbitério, um ato significativo está acontecendo ali. Não somente os presbíteros, mas a igreja está reconhecendo a autoridade colocada sobre os ombros daquela pessoa, reconhecendo que Deus vocacionou aquela pessoa, reconhecendo que essa pessoa preenche os requisitos expostos nas Escrituras, principalmente nas pastorais, 1 e 2 Timóteo e a carta a Tito. Mas está sendo transmitindo algo de autoridade. É por isso que em algumas denominações o pastor é chamado de ministro da palavra e dos sacramentos, das ordenanças. E talvez a coisa completa fosse ministro da palavra, da oração e das ordenanças. E a igreja o reconhece como uma autoridade. Pensa bem, o peso que é estar aqui e a responsabilidade que é estar aí quando você ouve um pecador como você pregando e expondo a palavra de Deus. Você não pode ser cego, você não pode ter um pastor de estimação, você não pode estar ligado tanto a um líder religioso, a um pastor, que se ele tropeçar, se ele cair, apaga, acaba com você. E aquele que recebe esse comissionamento, esse reconhecimento, ele não pode achar que eu recebi a unção, eu recebi a imposição de mãos. Não. Paulo diz a ele: não seja negligente. Não seja negligente com aquilo que você recebeu, porque se você recebe a negligente, você pode perder. E muitos têm perdido. Aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Isso não tem a ver com riqueza, com saúde, isso tem a ver com fidelidade em obedecer à ordem recebida do Senhor. O Senhor disse: vai lá e faz isso, toma aqui, administra isso, você vai e você faz obedecendo ao Senhor. É isso que você faz. Não existe mágica na sua vida cristã, irmão. Você tem que exercitar, você tem que crescer em piedade, você tem que crescer em santidade, você tem que crescer no conhecimento, na graça. Conhecimento de Cristo, na graça de Cristo. Paulo continua nos últimos versos: medite estas coisas e dedique-se a elas. Novamente,
duas afirmações, medita estas coisas. A palavra meditar pode ter um sentido meio esvaziado para a gente. O que Paulo está dizendo aqui, a expressão grega por trás disso significa pense nisso com cuidado, considere, pondere essas coisas. Não dá uma olhada rápida por elas, não passa batido por elas, não. Pensa nela, dá tempo para você pensar na veracidade dessas coisas, no peso dessas coisas, na autoridade dessas coisas todas que eu estou dizendo para você. O antecedente de estas coisas é tudo que Paulo está ensinando ao longo da carta e que ele ainda vai continuar ensinando, a palavra de Deus, ou como Pedro diria, a genuína graça de Deus. Considera isso, meu irmão, esse é o exemplo que você tem que seguir. Você não pode simplesmente ouvir as coisas aqui e apagar daqui a meia hora porque se distraiu numa conversa. Chega em casa, relembra, lê o texto. Quando reunir a família para orar, vamos ler o texto da mensagem de hoje. Abre lá e lê. De repente, ao longo do almoço, você pergunta para aquelas pessoas que estão ali, sua família, ou amigos, ou o pessoal que almoça aqui, o que mais falou a você na mensagem dessa manhã? Você tomou alguma decisão enquanto ouvia a mensagem dessa manhã? Medita nessas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Irmão, tanto o viver santo como a doutrina são frutos do Espírito. Você entendeu? Você pegou? Tanto o viver santo como a doutrina são frutos do Espírito. O discípulo de Cristo tem que atentar para as duas coisas. Essa é mais uma das razões que mostram o valor de uma membresia bíblica na igreja local. Não é você que mede o seu progresso cristão. Não é você que mede o seu crescimento na vida cristã. São seus irmãos. É uma alegria quando a gente pode conversar, presbitério reunido, ainda somos só dois. Às vezes estamos num grupo formal ou informal, e a gente pode falar assim, você viu como o irmão fulano tem crescido? Viu como a irmã ciclana tem progredido na fé? E quando o crescimento é manifesto, isso serve de encorajamento, isso serve de testemunho do Evangelho, isso serve para fortalecer a igreja. Não é você que diz se você está muito bem ou muito mal. Tem crente que fica deprimido porque ele comete um erro. Pode ser um erro muito grave, pode não ser um erro tão grave assim, mas aí o diabo vem. Tenha certeza disso. O diabo sempre se oferece para fazer essa análise. Sempre ele está lá prontinho. Se você precisar dele, ele vai falar com você. Ouça a sua igreja tem um evangelho saudável? A doutrina que é ensinada nela é saudável? Você não precisa ter medo da doutrina, você tem que ver se ela é bíblica. E então confie na sua igreja. Para você não perder tempo, não se desgastar com depressões que não tem necessidade de ser. Às vezes tem gente que vai me procurar assim, pastor, não sei se sou crente, eu tenho vontade de... Você é crente? Sim, senhor. Claro que você é. Se você não fosse, você não estava nem preocupado com isso. Pastor, eu cometi esse erro, tem tanto tempo assim. Eu não sei, não sou crente, eu não sei. Tá bom, tem tanto tempo, Nossa, tá. Por que você não foi embora? Por que você continuou vindo aqui? O que tem aqui na igreja que atrai você? A gente não tem show. A gente ainda não colocou gelo seco para fazer fumaça aqui para o pastor chegar. É um culto simples, com partes simples. Por que você continuou vez após vez, vindo ouvir a única coisa que pode te alimentar, porque você sabe disso? Só a palavra de Deus. E você está aí ouvindo quem? Ouvindo o diabo. Eu já falei para muitos irmãos aqui, o diabo adora fazer aquilo que eu gostava de fazer com o meu cachorro quando eu era garoto. Pegar o rabo do cachorro, dar uma tocada no focinho dele, e ele ficava assim. Tipo. Quando os cachorros dominarem o mundo, eu não sei o que eles vão fazer comigo, mas era divertido. O diabo gosta de fazer isso com a gente. Te dá um negócio qualquer e você fica ali, e fica ali, e fica ali. Confie no julgamento da sua igreja, confie no julgamento dos seus pastores. Eles não vão para dizer, nessa igreja, nenhum pastor vai dizer para você que está tudo bem se não estiver. É preciso entender que adulterar a sã doutrina é adulterar o Evangelho. É mudar a palavra de Deus. Pior, é desfigurar o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é a mensagem de que Deus resolveu salvar pecadores que
não merecem, não podem e não querem ser salvos. Deus, em seu amor, veio ao mundo na pessoa do Filho, tomou sobre si natureza humana, viveu a vida que nós fomos criados para viver e não vivemos, e morreu para satisfazer a justa ira divina, pagando todo o preço da nossa dívida com o Pai. A mensagem do Evangelho ensina que qualquer pessoa que clamar a Cristo será salva. A mensagem do Evangelho ensina que Cristo é o único caminho para a salvação da ira vindoura. A mensagem do Evangelho ensina que Cristo convida a si todos os que estão cansados e sobrecarregados, pois receberão alívio de suas cargas se forem a Ele com fé. A mensagem do Evangelho ensina que após a morte, todos nos veremos face a face com o justo juiz, e que esse juiz é o próprio Senhor Jesus. A mensagem do Evangelho ensina que Jesus, o justo juiz, se torna o advogado de todo aquele que nele crê. E a mensagem do Evangelho ensina que todos temos que tomar uma decisão de ir a Cristo, abandonando qualquer confiança em nós mesmos e depositando a confiança nele. O Evangelho é a doutrina de Cristo. Deturpar a doutrina é desfigurar o Salvador, é confundir o caminho da salvação. Então, irmãos, conheça a palavra de Deus a fundo. Você tem recebido muitas ferramentas aqui para isso. Viva a palavra de Deus. Você tem um grupo, você tem um ambiente onde os irmãos vão estimular, seus irmãos vão estimular você a viver a palavra de Deus. Confie neles. Por último, ensine a palavra de Deus. Não fica só com você. Você conhece, você vive, você passa adiante. Na verdade, irmãos, quanto mais você conhece a palavra e a sã doutrina, mais difícil ficar só para você. Quanto mais você vê Cristo na palavra, na doutrina, mais difícil fica você ficar calado e só guardar para você. Você vai querer passar aquilo para os outros. Então, não temos que ter medo da doutrina. Temos que ter medo de não ver Jesus com a clareza que a doutrina o apresenta a nós. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, pela sã doutrina. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que todos, cada um dentro da sua vocação, todos sejamos bons ministros de Cristo Jesus, alimentados com as palavras de fé e doutrina que temos recebido, Senhor. E que sejamos modelos uns para os outros, na palavra, na conduta, na fé, no amor, na pureza. Dá-nos graça, Senhor. Que nenhum membro dessa igreja se deixe levar, por seja lá quem for, por seja lá o que for, que nos afaste da boa palavra de Cristo, na qual vemos Cristo com clareza, quanto mais nos aproximamos dela, e que assim o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. É no nome de Jesus que oramos. Amém.